Olá, hoje vamos conversar com a doutora Miriam Priscila Bonaforte. Ela é otorrinolaringologista do Instituto Cardio Paraná, sobre uma doença bastante atual e muito conhecida, a apneia do sono. Olá, doutora Miriam. Olá, tudo bem? Tudo bem? E aí, nos conte, o que é a apneia do sono? Certo, obrigada pela oportunidade de conversar, doutor Rafael, de um assunto tão importante que a gente tem hoje na atualidade. A apneia do sono, então, quando a gente está dormindo, é normal as pessoas terem algumas diminuições do fluxo respiratório, que seriam as hipopneias que chamamos, ou muitas vezes o bloqueio, para de respirar, né? Então a apneia por mais de 10 segundos. Até alguns eventos é dentro da normalidade. Então nós mesmos dormindo, a gente faz um cálculo, soma uns momentos que a pessoa reduziu o fluxo respiratório e os momentos que ela parou de respirar, fez a apneia, faz um cálculo. Se isso for até 5 vezes por hora, é dentro da normalidade. Quando passa desse índice, a gente já diz que o paciente tem a doença da apneia do sono, né? Que acho que é o que a gente vai conversar mais especificamente, que já é a patologia. Então, o paciente para muitas vezes de respirar à noite, portanto que seja por mais de 10 segundos para realmente caracterizar a apneia. Ela pode ser, de maneira geral, de duas formas, né? Então ela pode ser obstrutiva, que é a grande maioria das pessoas, que o que acontece? O paciente ele mantém o esforço para respirar, ele está tentando respirar, então ele tem o esforço torácico, mas alguma coisa na via aérea dele está obstruindo, está trancando, e por isso que ele não consegue respirar. Por isso que o fluxo reduz, e quando essa obstrução é muito grande, ela para, não consegue mais entrar ar na via aérea dele. Essa é a grande maioria. Existem alguns casos de apneia central, que o paciente não tem o esforço respiratório mesmo, mas é uma minoria. Ela está mais relacionada com pacientes que têm outras comorbidades, né? Então, acaba que vocês com cardio vem bastante, o paciente com insuficiência cardíaca às vezes faz, por outros sintomas, outras causas. Mas a apneia obstrutiva realmente é o que a gente vê mais. E quais são os sintomas da apneia do sono? O que o paciente vai sentir? Então, os sintomas eles são diversos. O principal que traz o paciente para o consultório é o ronco. Então, o acompanhante, o que dorme junto com o paciente, passa a reclamar. Muitas vezes casais passam a dormir em quartos separados, porque transtorna mesmo a vida de todo mundo que convive com o paciente que ronca. Então, esse é o que mais traz o paciente no consultório. Mas a gente nota quando o paciente chega no consultório que a queixa dele é o ronco, mas quando a gente vai questionar, ele já tem os outros sintomas, que seriam a sonolência. Então, aquele paciente que às vezes está esperando no consultório e os minutos que a gente demora um pouco para atender, você vai abrir para chamar, ele está dormindo ali no corredor, não consegue mais assistir um filme com a família porque dorme nos primeiros minutos de filme. Começa, às vezes, dependendo do grau, a gente nota que esses sintomas ficam mais intensos. Então, alguns pacientes passam a dormir dirigindo, que se torna perigoso, né? O paciente passa a ter uma irritabilidade que às vezes ele não relaciona a ele estar dormindo mal. Ele só diz que ele é muito irritado, que ele tem uma dor de cabeça pela manhã, que a memória dele não está boa, ele está sempre fadigado, sem energia, sem disposição. E nem sempre é fácil para o paciente notar que isso está relacionado ao sono, porque ele diz que dorme a noite inteira. O que ele não percebe é que essas apneias, elas fragmentam o sono. Então, por mais que o paciente não acorde, ele faz uma superficialização do sono, faz despertares breves, bem curtinhos, que ele não nota, mas que não deixa ele repousar, não ter um sono reparador. E aí, com o sono não reparador, vem todos esses sintomas, né? Então, o paciente, ele acaba tendo também, muitas vezes, ele queixa que levanta muitas vezes para ir no banheiro de noite, por conta dessa fragmentação do sono mesmo. A doutora falou das causas obstrutivas, não obstrutivas, e do ponto de vista prático, quais são essas causas da apneia? Certo. Então, das causas obstrutivas, né, que como a gente falou é a grande maioria, a gente nota muito a questão
da via aérea que obstrui. Então, o paciente, quando está dormindo, vai ter um relaxamento da musculatura faríngea. A língua, muitas vezes, acaba posteriorizando, então aquilo tudo relaxa e obstrui a via aérea. Algumas vezes, por uma falta de musculatura, né? Então, o paciente relaxa demais durante a noite. Muito comum no paciente mais idoso, então a mulher, no pós-menopausa, ela perde musculatura, ela muda também o padrão de deposição de gordura e com isso ela relaxa muito. Então isso é bem comum acontecer e é o mais comum. Mas a gente também tem causas obstrutivas de alteração da anatomia do paciente. Então tem alguns pacientes que têm hipertrofia da amígdala, né, que vai estar lá na garganta, então a hora que dorme, aquele aumento da amígdala vai trancar também a respiração. Tem pacientes que vão ter um arcabouço ósseo menor. Então, aquele paciente que tem o queixinho para trás, né? Então o arcabouço ósseo ele vai ser menor, então a via aérea vai ser mais colapsável, ou seja, ela vai fechar com mais facilidade. Então, isso também pode ser uma causa. E também o que a gente tem muito na atualidade é o aumento das partes moles, da gordura. Um paciente com sobrepeso, que fica mais pesado, faz mais peso, a via aérea vai ter que fazer mais força para manter aberta e com o sobrepeso ela acaba fechando. É o que a gente tem visto aumentar muito em prevalência, né? Então isso realmente tem sido um problema da atualidade. Importante para definir a causa é consultar o médico, porque ele vai poder avaliar a anatomia, para ver se o paciente tem uma alteração anatômica ou se é realmente a via aérea que está relaxando muito, ou é o sobrepeso, tudo isso o médico vai poder avaliar até para fazer o tratamento mais adequado, porque dependendo da causa, o tratamento vai ser individualizado. E a parte nasal, desvios de septo, por exemplo, podem ser uma causa? O desvio de septo é bem controverso, né? O que a gente nota? O paciente que tem o desvio de septo, ele tende a ter mais sintomas. Então, a obstrução nasal, ela piora os sintomas da apneia. Então, o que a gente nota? Quando o paciente resolve o desvio de septo e respira melhor pelo nariz, ele se sente muito melhor. Então, ele volta relatando que o ronco melhorou, que ele está dormindo melhor, que ele está mais disposto. Mas quando a gente vai fazer a polissonografia, que é o exame que mostra realmente se o paciente tem ou não tem apneia, ele não tem um impacto na redução da apneia de maneira geral, né? Existem casos individuais, existem alguns pacientes que não chegam a ter a apneia do sono, eles têm uma resistência da via aérea superior sem a apneia do sono, ele tem um sintoma, e isso é muito resolvido com a parte nasal, mas de maneira geral, aquele paciente que já tem bastante apneia, a apneia muda, melhora os sintomas. E de qualquer forma é muito importante, porque até para você conseguir tratar o paciente, você precisa que ele respire bem pelo nariz, né? Então, todo o tratamento da apneia do sono vai depender que esse paciente também esteja respirando bem pelo nariz. Poder adaptar uma máscara nasal do CPAP, se for o CPAP, poder fazer um aparelho intraoral sem que o paciente tenha a dificuldade de respirar pelo nariz. Então, com certeza faz toda a diferença. Do ponto de vista de saúde global do paciente, quais são as consequências que a apneia pode fazer no organismo? Certo, bom. Então, os próprios sintomas, né, eles podem acabar gerando uma consequência, porque como a gente falou, a sonolência é tão importante que muitas vezes o paciente pode se envolver em acidentes pessoais, então isso é uma consequência importante. Mas o que a gente mais fala hoje em dia é a consequência cardiovascular, né, e cerebrovascular. Por isso a importância do acompanhamento junto com o cardiologista, e muitas vezes é o cardiologista que nos encaminha, né? Porque aquele paciente começa a ter aquele pico hipertensivo de noite, né? A pressão alta foi a principal consequência que se foi relacionada à apneia do sono de forma isolada, né? Porque o paciente, às vezes, com apneia do sono, ele também é obeso, então ele tem alguns fatores que também podem levar a doença cardiovascular e cerebrovascular. Mas a hipertensão foi a primeira que foi isolada relacionada, ou seja, a apneia do sono isoladamente pode levar o paciente a ter a pressão alta. E com o passar do tempo, todas as consequências da pressão alta, né?
E hoje também está se falando muito da questão da diabetes, da resistência insulínica, que também está relacionada. Então a gente vê que a apneia do sono, ela é uma doença grave, que gera consequências muito graves, que se for diagnosticada precocemente, você consegue evitar. Agora, se demorar muito, o paciente já vai estar com as consequências. Já vai ser um paciente hipertenso, com alguma outra doença cardiovascular, com arritmias, e aí é muito mais difícil você reverter, né? Então, tudo hoje em dia a gente fala em prevenir, fazer o diagnóstico quanto mais cedo, melhor. A doutora falou que o diagnóstico da apneia do sono é feito por um exame chamado polissonografia. Isso. Como funciona a polissonografia, quais são os tipos? Porque os pacientes eles têm um receio em relação a esse exame, pois muitas vezes tem que dormir em uma clínica. Como que funciona? Certo. Então a polissonografia tem alguns tipos. A tipo 1, que é essa que o paciente teme dormir no hospital, realmente é um exame que é feito dentro de um centro clínico, um hospital que faça o exame. O paciente vai estar totalmente monitorado, né? Então, com alguns eletrodos, com fios que vão ver toda a parte respiratória e de esforço do paciente. Ele vai passar uma noite no hospital totalmente monitorado para se fazer o diagnóstico. Ele é um exame extremamente completo, porque ele vê também a parte do eletroencefalograma, né? Então a parte cerebral do paciente, como que está as ondas, o sono. Ele é um exame muito completo. Com a pandemia, começou a se usar muito mais um outro tipo de polissonografia, que é a tipo 3. A tipo 3 é uma polissonografia um pouco mais simples que o paciente faz em casa. Então, para quais pacientes ela é indicada? É naquele paciente que você tem uma suspeita de uma apneia grave, né? Então, o paciente ele tem bastante sintoma, ele tem muita queixa de ronco, ele já tem as consequências, já é um paciente hipertenso, né? Então, você já nota que o paciente que tem essa suspeita da apneia grave não tem nenhum outra suspeita de distúrbio do sono. Então, não é um paciente que você vai tentar descobrir se ele faz alguma alteração, alguma parassonia, essas outras alterações do sono, né? Que essas precisam realmente daquela polissonografia que o paciente dorme. Mas para aquele paciente que você quer diagnosticar uma apneia do sono, que ele já tem uma suspeita dessa apneia do sono, a do tipo 3 ela vai muito bem. Ela consegue diagnosticar, né, esses pacientes e ela é mais confortável, né? Existe a tipo 2, que é igualzinha a tipo 1, e o paciente vai para casa, mas essa é muito mais restrita. Não é muito fácil de você conseguir monitorar em casa um paciente com todos os fios do eletroencefalograma. Então, basicamente, a gente faz ou a tipo 1, que o paciente passe realmente a noite no hospital, ou no tipo 3, quando o paciente não tem nenhum outro distúrbio do sono associado, né? Que você queira diagnosticar com o eletroencefalograma, e é aquele paciente que você já tem uma grande suspeita mesmo da apneia. Outra pergunta comum dos pacientes é: os medicamentos para dormir causam apneia do sono? Dependendo do medicamento, sim. Então, alguns medicamentos que fazem um maior relaxamento muscular, esses podem piorar muito o grau de apneia do paciente e não é indicado. Então, isso a gente sempre fala para o paciente. O paciente, às vezes, um dos sintomas vai ser o distúrbio que o paciente não se sente com sono reparador, e ele, ao invés de diagnosticar a apneia antes, ele vai querer usar um remédio para dormir. E aí, às vezes, ele acaba usando relaxante muscular, tem paciente que usa para dormir, algum clonazepam, né, alguns outros benzodiazepínicos que fazem um relaxamento muito intenso da musculatura, e isso acaba piorando o que está causando o distúrbio do sono dele, e vira aquele bolo de neve, né? Existem outros medicamentos mais seguros para se usar no paciente com apneia. A gente, de maneira geral, sempre trata antes da apneia, para daí iniciar uma medicação, mas existem as drogas Zs, né, que já não relaxam tanto a musculatura, como o Zolpidem, que tem sido bastante utilizado. Tem outros medicamentos mais novos que não fazem esse relaxamento. Por isso é importante que o paciente faça esse diagnóstico antes, porque sim,
Muitos medicamentos para dormir fazem com que o paciente relaxe demais a musculatura e passe a ter apneia ou agrave uma apneia que já tinha. E aí o paciente tendo o diagnóstico de apneia do sono, como é feito o tratamento? Quais são as opções? Certo, o tratamento é sempre individualizado, né? Então o paciente vai consultar para ver se ele tem uma anatomia favorável, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, que é uma opção de tratamento em alguns pacientes, né? Então, se o paciente tem uma hipertrofia amigdaliana, ou então tem algumas cirurgias da faringe, o paciente vai ter que ver se não vai ter que corrigir o desvio de septo para ajustar todo o tratamento dele. O paciente vai ter que ver se ele não tem alguma alteração óssea mesmo, então existem algumas cirurgias, como as cirurgias ortognáticas, que em casos específicos ela é recomendada. Então, as opções cirúrgicas existem, mas têm que ser avaliadas para serem bem indicadas, para sim daí ter um resultado positivo, né? Elas não servem para todo o paciente. Existem daí as opções conservadoras. Então, o aparelho intraoral é uma opção para alguns pacientes com alguns graus de apneia e algumas características anatômicas específicas de queixo, que é o dentista que coloca. Ele é de fácil adaptação, mas também não é para todo o paciente, então tem que ser bem indicado da mesma forma. A gente costuma hoje falar muito em tratamento não isolado, né? Então, hoje não se faz isso ou aquilo na apneia do sono, a gente faz isso e aquilo. Então, muitas vezes a gente chega com o paciente que tem uma indicação do aparelho intraoral, a gente adapta esse aparelho e também faz uma fonoterapia para que ele melhore o posicionamento de língua, melhore o fluxo nasal, melhore a musculatura faríngea, ajuda bastante também a fono. Tá? E aí o nosso padrão ouro é o CPAP. O CPAP ele é um aparelho que vai manter fazer uma pressão positiva na via aérea do paciente, mantendo ela aberta. Então, esse é o nosso padrão ouro, porque ele resolve todos os tipos de apneia, inclusive aquelas mais graves, né? Naqueles pacientes que a gente já comentou pouco, porque realmente não é muito o objetivo, mas da apneia central também ele vai ter uma indicação específica, né? Então, realmente é o nosso padrão ouro, porque vai tratar diversos tipos e graus de apneia. E hoje eles estão muito mais confortáveis, né? Então, cada vez surgem máscaras mais novas, mais confortáveis para o paciente usar. Eles estão extremamente silenciosos, né? E hoje, com a possibilidade dele fazer, ele faz uma leitura das apneias do paciente e regula a pressão. Com isso, a gente não precisa que o paciente fique passando noites de sono no hospital para titular, para ver qual pressão o paciente precisa. Hoje a gente consegue fazer com esses aparelhos em casa mesmo, né? E também foi uma coisa que a pandemia trouxe também, se ficou mais fazendo essa titulação em casa do que propriamente no hospital, e foi facilitando muito a vida do paciente com a apneia do sono. Muito obrigado, doutora Miriam, foi extremamente esclarecedor para os nossos pacientes, nossos clientes. Lembrando que o Instituto Cardio Paraná tem o exame de polissonografia para os pacientes e gostaria do nosso último recado, doutora. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de vir e explicar realmente essa doença que, apesar de muito prevalente, ela ainda é bastante desconhecida pela população. E eu deixo o recado para o paciente, então, que o ronco, muitas vezes, ele é visto simplesmente com uma queixa chatinha, que incomoda um pouco, mas o paciente não percebe o que ele pode estar trazendo de consequência. Então, por isso, deixo esse recado, que se você tem essa questão do ronco, se você está sonolento, está vendo que não está repousando, procure um médico, né? A gente está aqui disponível aqui no Instituto Cardio para que você precise de qualquer avaliação, conduta e conversa, e vamos estar aqui. Tá certo? Obrigada.